Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora então a questão 135 de linguagens da prova do Enem de 2009, prova amarela. Compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Texto número 1. Acompanhando os navegadores, colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens a partir do século XV, o português se transformou na língua de um império. Neste processo, entrou em contato, forçado ou mais das vezes, amigável em alguns casos, com as mais diversas línguas, passando por processos de variação e de mudança linguística. Assim, contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua história colonial e de país independente, já que as línguas não são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. Nesse cenário, são muitos os aspectos da estrutura linguística que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil, como também definem no Brasil diferenças regionais e sociais. Olha só, o que esse texto diz pra gente? A gente tem, então, primeiro a ideia de que os navegadores espalharam o português por aí, então é quando ele menciona aqui navegadores, depois colonizadores e comerciantes, certo? E ele fala das viagens, justamente desses. E ele fala justamente das viagens dessas pessoas e justifica por que o português se transformou na língua de um império. Logo depois ele aborda a questão de que o português a maior parte das vezes ele foi forçado aos povos, ele foi imposto, certo? Então, os povos entraram em contato com o português de uma forma imposta, na maioria das vezes. Ou seja, contar a história do português é mergulhar nessa história colonial. Afinal de contas, vem lá dessa dominação da época de colônia, né? Na época em que Portugal era metrópole e os países eram colônias, vem dessa época a dominação linguística que Portugal teve. Esse texto ele conta pra gente então como que o português veio a se espalhar pelo mundo, certo? Vamos agora ver o texto número 2. Texto 2. Barbarismo é vício que se comete na escritura de cada uma das partes da construção ou na pronunciação, e em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura da pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxemos ao jugo do nosso serviço. Porque bem como os gregos e romanos haviam por bárbaros todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem, assim nós podemos dizer que as nações de África, Guiné, Ásia e Brasil barbarizam quando querem imitar a nossa. Bom, o que esse texto diz? Então ele começa com a definição de barbarismo, certo? Então o texto vai abordar isso. Ou seja, são vícios que se cometem ou na escrita ou na pronúncia. Ok? E aí ele fala, nenhuma parte se comete mais que nesses reinos. E quem são os reinos aqui de quem ele está falando? Vamos continuar lendo o texto. Por causa das muitas nações que trouxemos ao jugo do nosso serviço. Então, esse nosso, vindo do contexto anterior que estávamos falando de colônias e de nação dominadora, claro que o nosso serviço é o serviço das colônias de Portugal a Portugal. Tudo bem? Isso que é o serviço que ele define aqui. Bem como gregos e romanos haviam por bárbaros, ou seja, ele está querendo fazer um paralelo, da mesma forma que os bárbaros não conseguiam falar as linguagens, a linguagem da Grécia Antiga ou na Roma Antiga, ele está dizendo que é a mesma coisa que acontece nas colônias portuguesas, cujos habitantes não conseguem falar o português da mesma maneira. Ou seja, essas nações todas, que é justamente os reinos que ele menciona aqui, essas nações de África, Guiné, Ásia, Brasil, elas barbarizam quando elas querem imitar. Então essa é importante essa palavra imitar aqui, porque ele não é aqui que ele tira totalmente o mérito dessas nações falarem português. Eles consideram que elas estão apenas imitando. Vamos ver o exercício agora.
Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros, texto 2, em relação aos usos sociais da linguagem revela. Letra A. Atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam e, ao mesmo tempo, de benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham de suas línguas. Olha só, pessoal. A gente pode constatar essa atitude crítica, com certeza, certo? E lembrando aqui, a gente sempre está falando do texto 2, tá? Do segundo texto. Então, atitude crítica, claro que existe, quando ele vem falar que barbarismo é vício. Agora, benevolência, onde que tem benevolência nesse texto? Certo? Em nenhum lugar ele é benevolente. Pelo contrário, ele tenta dizer, inclusive, que nem essas pessoas dessas nações, elas barbarizam a língua, porque elas imitam a língua, elas não falam a língua. Ou seja, como benevolência quanto ao conhecimento, isso aqui está completamente incondizente com o texto. Então, essa alternativa aqui está errada. Vamos lá. Atitude preconceituosa relativa a vícios culturais das nações sob domínio português, dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do Império, o que implicou a falência do idioma falado em Portugal. Olha só. Em primeiro lugar, ele não está falando de... Vamos pegar qual é a ideia-chave dessa alternativa, certo? É a ideia de que existiu uma cópia da língua do Império e a falência, certo? Então, essas são as duas ideias-chaves aqui. Bom, interesse dos falantes em copiar a língua do Império. Não existia interesse. A língua foi, na maior parte das vezes, ela foi forçada, como já se disse lá em cima. Então, esse interesse aqui, eu não sei exatamente como que ele pode ser suportado por esse texto, certo? Além disso, a falência do idioma falado em Portugal, o português não falhou em Portugal, ele segue sendo falado aí. Inclusive, ele diz que ele é bem falado em Portugal e ele não é bem falado nos outros reinos, certo? Então, se teve falência de alguma coisa em algum lugar, foi nos reinos, não em Portugal. Letra C. O desejo de conservar em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega, em oposição às considerações bárbaras, em vista da necessidade de preservação do padrão de correção dessa língua à época. Olha só, as estruturas da variante padrão da língua grega? Língua grega em Portugal? De jeito nenhum. Ele só menciona aqui gregos e romanos porque ele queria fazer um paralelo histórico com os bárbaros daquela época. Tudo bem? Então, não tem uma questão de estruturas da língua grega em Portugal para ser conservada, em oposição às consideradas bárbaras também não tem isso. A história de bárbaros é na época dos gregos e romanos. Ok. Letra D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Olha só, entidade homogênea e invariável. Essas são as primeiras palavras-chave aqui. O que é homogênea e invariável? E onde que está no texto isso? Quando ele fala justamente que barbarismo é quando você escreve algo diferente ou pronuncia ou fala algo diferente, de uma forma diferente, isso quer dizer que você está diversificando a língua, ela não está deixando de ser homogênea, ela está variando, certo? Então, ele realmente considera que se você tiver uma língua, ela tem que ser homogênea e invariável. E a segunda ideia-chave aqui é a negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Onde que a gente consegue ver isso no texto? Justamente quando ele fala que as nações de África, Guiné, Ásia, Brasil, elas imitam a nossa. A nossa é a nossa língua portuguesa. Se elas estão imitando é porque não é delas. Então aqui, esse imita, está a ideia de que ela não pertence a outros povos. E finalmente, letra E. Vamos ver. Atitude crítica que se estende à própria língua portuguesa por se tratar de sistema que não
disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural de falantes não nativos do português. Gente, em nenhum momento ele fala de inserção sociocultural, que é uma das palavras-chave aqui, e fala de não nativos do português, ou seja, a alternativa E também está errada, e a gente conclui então que a alternativa certa é a alternativa D de delta. Perfeito, pessoal, vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!